Senhor presidente, abre aspas aqui. Se fosse para escolher um nome para representar todo o mal ao meio ambiente, esse nome seria Ricardo Salles. Fecha aspas. É dessa forma que a roteirista Flávia Boggio define o ministro do Meio Ambiente em artigo publicado ontem na Folha de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a autora do artigo, porque eu só li verdades ali, concordo com tudo. O Brasil está enfrentando uma das maiores crises ambientais da sua história. E eu aqui ouvi a senhora deputada Alessi falando do meu amigo Ricardo Salles, o ministro Ricardo Salles. Eu respeito o ponto de vista, mas discordo frontalmente do que foi dito aqui, que o ministro Ricardo Salles é responsável pelos acidentes ambientais. É absurdo falar um negócio desse, só se o cara for Deus. E o que eu saiba, ele não é Deus, ele é um cidadão como nós. Falou do acidente de Mariana logo no começo. Ou seja, o governo Bolsonaro é culpado do acidente de Mariana. Nós estamos vindo aí de mais de 8, 12, quase 16 anos de governo do PT, e o culpado do acidente de Mariana é o governo Bolsonaro. É hipocrisia falar um absurdo desse. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar mal das pessoas, mas vamos pensar antes de falar mal. É muito feio falar isso. O governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Foi falta de fiscalização, sim. Foi um governo relapso, sim, que ocasionou isso. E foi o governo do PT o responsável por isso. Depois falou das queimadas na Amazônia. Desde que eu sou velho, estou com 58 anos. E desde que eu me lembro que eu era moleque, a gente ouve falar dessas malditas queimadas na Amazônia. Na exploração ilegal das minas de ouro, diamantes, tudo que tem lá que é explorado, os minérios, tudo ilegal e ninguém faz nada. Eu vi uma matéria ontem, não sei quantos quilos de ouro foram apreendidos pela Polícia Federal, que estavam sendo levados ilegalmente para fora do país. Há quantos anos vem acontecendo isso? Há quantos milhares de quilos de ouro foram levados para fora do Brasil? Afronta ao povo brasileiro e nunca ninguém fez nada. Agora está sendo feito. Falou também agora dessa desgraça que houve nas nossas praias, que foi uma desgraça, que foi uma sacanagem de governo estrangeiro. Eu quero crer, até proposital. Esse papo foi derrame de petróleo, eu não acredito. Foi proposital, sabotagem desses malditos governos bolivarianos que estão infestando a América Latina. Proposital. E não vem falar em teoria do caos, porque não é teoria do caos não, porque o petróleo está aí. O petróleo está aí, não é mentira. O petróleo está aí infestando as nossas praias, matando peixes, tartarugas e outros animais marinhos. Está aí a desgraça. Para mim foi um crime bolivariano e tem que ser realmente constatado e assumir a responsabilidade e pagar o preço de quem fez essa desgraça com nossas praias e o nosso mar. E finalmente o outro deputado também veio aqui falar mal do Bolsonaro, que o filósofo escreveu o livro. Eu queria ver quem é esse filósofo, queria ver a história desse filósofo, o que ele sabe de serviço público, o que ele fez de bem. Vir filósofo falar é que nem técnico em segurança, nunca sentou o traseiro numa viatura, mas conhece tudo de polícia. Então o filósofo aí, queria saber que governo ele fez, que prefeitura ele assumiu, quando ele teve uma função pública, para poder vir falar mal do presidente. Então, eu até entendo que os partidos de esquerda ataquem o governo do Bolsonaro, porque é um problema ideológico. Entendo e aceito essa briga de ideologias. Mas vim aqui falar que o Bolsonaro é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Gente, outro dia eu vi um cara do PT falar que o Bolsonaro era responsável pelos 13 milhões de desempregados. Olha, eu não sei se o pessoal dá uma de louco, porque burro eles não são. Eles dão uma de louco. Nós sabemos quem são os responsáveis pelos 13 milhões ou até mais hoje de desempregados no Brasil. E não é o governo Bolsonaro. Nós sabemos disso. Então, o povo que está nos assistindo, aceite com cautelas o que nós ouvimos aqui, o que vocês veem na rede social. Porque a mentira, Goebbels, o grande propagandista nazista, Goebbels, Joseph Goebbels, ele já falava, é uma das teorias fortes do nazismo, que uma mentira dita várias vezes, aplicada várias vezes, sendo repetida, ela se torna uma verdade. Porque a pessoa fala, ouve tanto aquela mentira, fala, acho que é verdade, não é possível mentir tanto. Mas é o que o pessoal da esquerda faz, mente, e o povo infelizmente acredita, e olha a desgraça que está acontecendo na América Latina. É pura e simplesmente culpas de governos esquerdistas, bolivarianos, que estão trazendo morte, destruição e desgraça para os nossos governos. Vamos ficar atentos, porque o Brasil não está livre disso. Vamos lutar pela democracia e pela liberdade dos povos. Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Ministro.
Falar bem rápido com vocês que nós fizemos uma reunião de coordenação aqui, né, com a coordenação operacional junto com as Forças Armadas. O ministro Canuto veio prestigiar também. Eu vou deixar vocês com que nós acordamos lá, robustecemos as operações. Eu vou deixar com o coordenador operacional, o almirante Puntel, para dar os detalhes para você, não é, ministro Canuto? Isso mesmo. Né, junto com a representante do Ministério do Meio Ambiente, que é do IBAMA, a senhora Fernanda. Fernanda, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado, senhor. Boa noite. Almirante, tudo bem? Almirante, qual é a vantagem de se trazer essas operações aqui para Brasília? Nós estamos com duas regiões com sub-GAs já montados. Um lá em Recife, que é uma coordenação operacional local, ali em Recife, em Pernambuco, e uma outra em Salvador, lá na Bahia. Vindo para Brasília, nós temos condições também de falar com outras capitanias dos portos da Marinha em outros estados, e com isso a gente tem mais uma amplidão de controle em todos os outros estados. Agora, por que só agora, Almirante? Não, o que acontece é que as manchas de óleo tiveram uma dinâmica diferente. Teve uma época que ela estava muito, no início de setembro, outubro, ela foi muito tranquila, não teve grandes quantidades e volumes de manchas de óleo. Teve um período, na semana passada, que houve um aumento dessa quantidade de volume de óleo no estado da Bahia, Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco. Não no norte de Pernambuco, mas no sul. E esse volume começou a decrescer agora. Na realidade, por exemplo, nesse momento, não há registros de óleo em praia no Nordeste. Há registros de óleos em mangues, mas em praia elas estão limpas. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento, porque existe ainda pelotas de óleos ainda no mar. Não são grandes manchas como estava acontecendo, mas sim pequenos pedaços ou pingos de óleo, vamos dizer assim, que na maré alta ela vai para a praia, e na maré baixa, então, a gente recolhe essas pequenas manchas de óleo. Mas tem risco de se evoluir, Almirante, de mais manchas virem para o litoral ou se esgotou, digamos assim, pelo acompanhamento que vocês estão fazendo? É difícil de dizer, porque esse óleo, como já foi dito algumas vezes, mas eu vou repetir, ela vem debaixo d'água. É um óleo que ela migra, ela faz uma migração através das correntes oceânicas e ela navega submersa, ela não navega na superfície. E essa navegação submersa é muito difícil de detecção. Você não consegue detectar pelo olho humano, a não ser que você estivesse em cima dela. Mas radar, por exemplo, não há detecção. Então a gente não tem a exata dimensão da quantidade, mas a gente tem uma dimensão da estatística. A gente sabe que no início foram manchas, mas elas foram poucas, algumas manchas. Depois ela aumentou o volume, muito volume, e agora a gente está sentindo que está decaindo esse volume, está diminuindo. Em relação à investigação sobre a origem, Almirante, houve algum avanço significativo? Como está caminhando? Teve um avanço, sim. No início, quando nós começamos, desde 2 de setembro que nós estamos, o GAA, o Grupo de Avaliação e Acompanhamento, está trabalhando diuturnamente nisso. Nós estávamos trabalhando com cerca de 1.500 navios que passaram pela área marítima do Nordeste brasileiro, do saliente nordestino. Nós conseguimos depurar isso através do Centro Integrado de Segurança Marítima, é um órgão da Marinha que faz o controle naval do tráfego marítimo. Depuramos para 140 navios e agora estamos com 30 navios. E esses 30 navios são de 11 países, em que a Marinha e o governo brasileiro já expediu notificações para que esses países expliquem se houve um acidente ou não nesses navios. São vários países que já foram listados e já foram encaminhados, inclusive para a Organização Marítima Internacional, com sede em Londres. Então, a principal suspeita é um navio? É a principal. Nenhuma outra possibilidade está descartada, mas é uma probabilidade, é uma possibilidade de ter sido um navio. E se sabe desses 11 navios, desses 30 navios, que tipo de atividades eles estavam engajados? São navios tanques que conduzem petróleo. Mas que já passaram pela costa ou que ainda estão circulando? Já passaram. Tá. E por que se descartou os demais? Porque... Não, está bem. Desculpe. Mas é porque esse óleo chegou na praia 30 de agosto.
30 de agosto já tinha esse óleo, e é o mesmo óleo que chegou agora, que está agora. Então, um navio que tivesse derramado um óleo, que chegou na praia dia 30 de agosto, ele lançou antes de 30 de agosto. Ele lançou nas águas jurisdicionais brasileiras ou fora das águas jurisdicionais brasileiras esse óleo. E ele caminhou com as correntes marítimas. Então, com um cálculo de tempo e velocidade e distância, a gente estava estimando que esse navio ou qualquer outra possibilidade teria derramado esse óleo no início de agosto. E a gente, então, só o senhor falou que hoje está diminuindo, mas a gente não tem como dizer que acabou. Não tem dizer como acabou. Mas o fato é que nesses últimos dias, ali nas praias do Nordeste, diminuiu o volume. Hoje a gente teve algumas manchas de óleo em algumas praias, mas foram pingos e pequenas manchas que foram rapidamente limpas. Dá para dizer que as praias estão próprias para banho? Não, esse é um órgão, isso é um assunto que os órgãos de saúde é que tem que efetivamente dizer. Os órgãos de saúde dos estados, dos municípios. Agora a Venezuela está entre esses 11 países? A Venezuela foi a origem do óleo produzido. A Marinha fez uma análise em seu laboratório químico no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira da Silva, fez um laudo. Esse laudo concluiu que o óleo não era brasileiro. Isso ficou bem delimitado no laudo. Inclusive, ela faz parte do inquérito administrativo de poluição ambiental que a Diretoria-Geral de Navegação está efetivamente conduzindo. Um outro laudo foi da Petrobras. E a Petrobras foi um pouco mais além, porque ela tem amostras de óleo de outros países. E com isso ela correlacionou que esse nosso óleo foi produzido, ele é de bacias de petrolíferas venezuelanas. Mas o navio é da Venezuela? Não. Está entre as opções? Não, o navio a gente não sabe. Agora, nós não sabemos o navio. Se pode dizer com certeza que é um desses 30 navios? Não pode dizer isso com certeza. Por quê? Porque esses 30 navios são navios que estavam emitindo com seu transponder. E nós estamos efetivamente perguntando a esses países, dessas bandeiras desses navios, se houve algum acidente, se houve algum problema com esses navios. Agora, existem outros navios que são chamados dark ships. São navios que eles navegam sem emitir com transponder nenhum. Isso também é uma possibilidade. Então, se for um desses navios, os países não vão poder informar, né? Não, os países de bandeira, eles vão informar. Foi perguntado para eles e eles vão efetivamente dizer se são 11 países. Então, como é que se chega aos dark ships, então, caso seja operação? Através de uma busca muito minuciosa e lenta, de análise, até de dados de satélite. E qual que é o tipo de punição depois que for identificado o responsável? É uma sanção econômica, de multa, ressarcimento? Primeiro a gente tem que ver exatamente qual foi o navio e a sua bandeira, para depois então a gente poder pensar numa ação mais profunda, inclusive na ONU. Porque existe uma organização marítima internacional, que é um organismo da ONU, que regula todas as leis do mar, fica com a sede em Londres. E com isso a gente também vai atuar na Organização Marítima Internacional. Quantidade de óleo retirada até agora, atualizada? Mais de 1.000 toneladas. Eu não saberia exatamente dizer para você, porque hoje já foi retirado alguma coisa nas praias com pequenos pingos de óleo, mas é mais de 1.000. Já deu, pessoal? Desculpa, e como é que você conhece o seu nome? Fernanda, você pode falar também? Pode, por favor, pode. A Fernanda é a nossa, só para explicar, o grupo de avaliação e acompanhamento, ela está trabalhando desde o dia 2 de setembro, desde as primeiras manchas. E é constituída pela Marinha do Brasil, com o Almirante Saboia, é o coordenador do grupo de avaliação e acompanhamento, e também por membros do IBAMA. E a professora Fernanda poderá falar. O grupo, então, estava em Salvador, Recife, agora veio para cá. O grupo central veio para cá, mas uma parcela do grupo fica em Salvador, outra está em Recife. Quantos vieram para cá? É possível dizer isso? Mais ou menos 30 pessoas. 30 pessoas. Tá certo. E o ANP não faz parte desse já? Faz parte. Está presente. Marinha, Está presente. IBAMA e ANP. Você pode chegar mais para frente, por favor? O chefe da ANP hoje participou da videoconferência no Rio de Janeiro. Ele está no Rio de Janeiro hoje. Essa questão do banho, se é permitido ou não, o IBAMA tem algum posicionamento? Na verdade, o IBAMA tem se Pode restringido. chegar um pouquinho para frente, por favor?
O IBAMA tem avaliado as condições na praia, então a gente avalia se tem óleo ou não na praia. Já a questão de balneabilidade é avaliada pelos órgãos estaduais. Exatamente. Se tem óleo, o recomendável não. A recomendação é que a população não entre em contato com o óleo. E nesse momento, onde tem óleo, tem os pontos identificados? Sim, nós temos os pontos identificados em que ainda há um óleo residual. Como o Almirante Puntel já comentou, não há mais chegada de óleo novo, aquelas grandes manchas já não têm sido visualizadas. Porém, algumas praias ainda têm vestígios de óleo. E a maioria está onde? A maioria nos estados de Pernambuco e Bahia. Pernambuco e Bahia. Exatamente. A distância de Brasília não prejudica esse trabalho do IBAMA? Na verdade, não, facilita, porque aqui a gente está justamente onde está o poder, né, onde está o comando. Então, na verdade, isso deve fortalecer o nosso grupo. Estava havendo uma dificuldade nessa autorização, determinações, nessa execução de ordens por conta da distância? Não, dificuldade nenhuma. A gente só está com mais uma medida para fortalecer o grupo. Tá certo. Obrigado. Fernanda Pirilo, coordenadora geral de emergências ambientais do IBAMA. Pirilo, como é que escreve? PIRILLO. PIRILLO. Desculpa a sua função, não peguei. Coordenadora geral de emergências ambientais do IBAMA. Emergências ambientais? Isso. Não, enquanto tiver